A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos notório e escutai as minhas palavras. Aqui nós vamos ter o sermão de Pedro no dia de Pentecostes, e esse vai ser o primeiro sermão da igreja primitiva que recebeu o derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ter muitas coisas que são primeiras. Eu quero mencionar no dia de hoje 12 primeiras coisas em Atos. 12 primeiras coisas em Atos. Temos aqui em Atos 2, 14 até o verso 40, o primeiro sermão da igreja. O primeiro sermão da igreja, o sermão de Pedro no dia de Pentecostes. Atos 2, 41, nós vamos ter a primeira grande conversão da igreja. Lemos assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então nós temos o primeiro sermão da igreja e a primeira conversão da igreja. Atos capítulo 3, verso 6, vamos ter o primeiro milagre da igreja. E disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que isso tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Esse aqui é o caso do paralítico que ficava à porta do templo Formosa. Então nós temos o primeiro sermão da igreja, a primeira conversão em massa da igreja e o primeiro milagre, o milagre do paralítico andar. Temos também a primeira prisão da igreja em Atos capítulo 4, verso 3. Diz: e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Primeiro sermão da igreja, a primeira conversão, o primeiro milagre, a primeira prisão. Atos 4, 29, também temos as primeiras ameaças. Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Temos o primeiro sermão, a primeira conversão, o primeiro milagre, a primeira prisão, a primeira ameaça. Atos capítulo 5, verso 5, nós vamos ter a primeira morte da igreja. E Ananias, ouvindo essa palavra, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos que isso ouviram. Ananias e Safira mentiram acerca de uma propriedade. E o apóstolo Pedro revelou essa mentira e vamos ter o primeiro casal que morre. Então temos a primeira morte, a morte de Ananias. Primeiro sermão da igreja, a primeira conversão, primeiro milagre, primeira prisão, primeiras ameaças, primeira morte. Atos capítulo 6, verso 5, nós vamos ter os primeiros diáconos da igreja. E esse parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Temos então os primeiros diáconos da igreja primitiva. Primeiro sermão da igreja, primeira conversão em massa, primeiro milagre, primeira prisão, primeiras ameaças, primeira morte, primeiros diáconos. Atos 7:59, nós vamos ter o primeiro mártir da igreja, que foi Estevão. E diz: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito.
temos o primeiro mártir da igreja, que é Estevão. Atos 8:1, temos a primeira grande perseguição da igreja. E também Saulo consentia na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pela terra da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Temos aqui a primeira grande perseguição da igreja. Primeiro sermão da igreja. Primeira conversão da igreja. Primeiro milagre da igreja. Primeira prisão da igreja. Primeiras ameaças da igreja. A primeira morte da igreja. Os primeiros diáconos da igreja. O primeiro mártir da igreja. A primeira grande perseguição. Vamos aos primeiros gentios que derramaram o Espírito Santo. Atos 10, versículo 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quando tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Na casa de Cornélio, nós vamos ter o primeiro derramar do Espírito Santo sobre os gentios. No dia de Pentecoste, o Espírito Santo derramou sobre os judeus, mas em Atos 10, 45, nós temos o primeiro derramar do Espírito Santo sobre os gentios. Atos capítulo 13, verso 2, nós vamos ter os primeiros missionários da igreja, que é Barnabé e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Aqui nós temos primeiros missionários da igreja, Barnabé e Saulo. Primeiro sermão da igreja, primeira conversão da igreja, primeiro milagre da igreja, primeira prisão da igreja, primeiras ameaças, primeira morte, Ananias, primeiros diáconos escolhidos, primeiro mártir, primeira perseguição, primeiros gentios em que se derramou o Espírito Santo, primeiros missionários. E para terminar, Atos 16, verso 12, nós temos a primeira cidade da Europa, aonde chegou o Evangelho. Diz, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. A cidade de Filipos foi a primeira cidade da Europa aonde o Evangelho chegou. 12 primeiras coisas no livro de Atos. E se você procurar, acha mais. Temos o primeiro sermão da igreja, a primeira conversão em massa da igreja, o primeiro milagre da igreja, a primeira prisão da igreja, as primeiras ameaças, a primeira morte. Temos os primeiros diáconos, o primeiro mártir, a primeira grande perseguição, os primeiros gentios sobre qual derramou o Espírito Santo, os primeiros missionários e a primeira cidade da Europa. Que Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar, clique na foto, irá aparecer um menu. Clique no playlist e ali você vai encontrar 227 pastas com um total de 6.325 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.